Vamos lá fazer uma oração inicial vamos ver se alguém mais chegue aí. Eu quero fazer um negócio legal. Enquanto eu estava orando hoje, Deus me deu uma surpresa aí para fazer com vocês, tá? Mas vamos lá, eu quero pegar uma palavrinha aqui para a gente orar em cima dela. Acho que é 1 Pedro. Deixa eu achar aqui. 1 Pedro 5, 7. Essa palavra diz assim, ó: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Então feche seu olho, vamos fazer uma oração aqui. Eu quero que nessa noite, se você estiver ansioso, quero que você deixe tudo lá fora. Toda preocupação, às vezes você chegou aqui com um problema no trabalho. Quem não tem problema no trabalho, né? Chegou estressado. Às vezes você chegou com alguma situação de família e tudo mais, mas o Senhor pede para a gente deixar isso agora lá fora e focar no Senhor, que o nosso coração esteja inteiramente para a gente aprender e nos dedicar na palavra do Senhor nessa noite. Então eu quero fazer uma oração aqui. Senhor Jesus, eu oro aqui por cada um desses irmãos, meu Pai. Eu oro que o Senhor venha, Pai, sobre o coração de cada um e venha acalmando, Senhor Jesus, aqueles que chegaram atribulados, aqueles que chegaram preocupados. Senhor, meu Deus, como o nosso mundo está preocupado, Senhor Jesus. Como a sociedade anda ansiosa, meu Deus. Mas o Senhor diz na sua palavra, meu Pai, para nós lançarmos as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas preocupações no Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Meu Jesus, como nós somos homens de pouca fé, meu Pai. Nós não conseguimos crer, meu Deus, que o Senhor tem cuidado de nós em cada detalhe. Então eu peço, Deus, aumente a nossa fé a cada dia mais e mais. Ilumina, Senhor Jesus, a nossa mente para que nós possamos confiar a nossa vida inteiramente ao Senhor, meu Deus, das coisas grandes até as coisas pequenas, meu Pai, para que o nosso coração não venha sofrer com ansiedades, ó Pai, exageradas, que venha fazer mal para nosso intelecto, nosso coração, meu Jesus. Então eu coloco aqui ao Senhor esse estudo dessa noite, que o Senhor possa falar a cada coração, a cada mente, que cada semente que for lançada aqui nessa noite, meu Deus, possa dar frutos e possa edificar esses irmãos que se dispuseram o tempo para vir aqui e aprender de Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então podemos sentar? Então, irmãos, eu quero fazer um negócio diferente para a gente iniciar aqui, uma oração com vocês, quero fazer. Eu ia já começar o estudo, mas enquanto eu estava orando hoje, Deus me colocou isso no coração, e eu quero ensinar para vocês uma coisa que acontece nos cultos. O pastor Lede não tem feito muito isso, mas de vez em quando ele faz, tá? De vez em quando ele chama alguém e ele fala assim: Tiago, vai lá fazer uma oração inicial para nós. E antes, o pastor ensinava a gente a levar uma palavrinha rápida, assim, uma palavrinha de 2, 3 minutos, ler uma palavra e orar em cima dessa palavra, sabe? Então é trazer uma direção para a oração, assim como eu fiz agora, com essa palavra sobre a ansiedade. Então eu li a palavra e conduzi minha oração nessa palavra aqui. O que eu quero fazer com vocês? Eu vou dar um texto para cada um. Eu vou dar um minutinho para vocês meditar nesse texto. Eu vou fazer uma oração também com um texto. Quero pegar os textos de Salmo. Vou fazer uma oração aqui e depois, a hora que eu terminar, eu vou para o meu lugar, daí vem a outra pessoa, lê o texto, faz a oração, tentando conduzir nesse sentido, tá? Então vocês vão ver. Eu quero que vocês tentem fazer, tá? Vamos ver o que vai sair aqui, tá bom? Vai ser uma experiência legal, a gente vai sair um pouco do banco também, né? Vir um pouco aqui para frente, passar um pouquinho de vergonha, mas é assim mesmo, tá? Então a maioria dos textos que eu separei aqui para vocês são textos de adoração. Então, em cima desse texto, vocês só vêm aqui uma oração rápida, irmãos. Fazer uma oração mais... Eu quero que vocês tentem canalizar a oração de vocês no texto que vocês vão ler. Tá bom? Combinado? Todo mundo entendeu? Então tá, vamos lá, vou começar aqui pelo Cleves.
Tá sem a Bíblia, né? Eu vou pegar uma Bíblia para você, Cleber. Espera aí. Então tá, pode ser. Então vai lá, anota aí, Salmo 3. Só para o Cleber, essa. Salmo 3, verso 5. Capítulo 3, verso 5. Para o Kleber, Salmo capítulo 9, o versículo do 9 ao 10. 9 e 10. Vai meditando aí. Para a Ariadna, Salmo 16, versículo 11. Só esse versículo. Para a irmã Hilda, Salmo 23, o versículo 4. Para o Tiago, Salmo 33, o versículo 12. Para o João, Salmo 33, o versículo 18 e 19. Para Lisiane, Salmo 37, o versículo 16 e 17. Para o irmão Luiz, Salmo 37, o versículo 23 ao 26. Pegou um maior, hein? Salmo 37, versículo 23 ao 26. Para o irmão Eduardo, Salmo 42, o versículo 1. Para a irmã... O Salmo 81, versículo 10. O Salmo 81, o versículo 10 ao 12. Daniela, me perdoa, Daniela. Não vou esquecer mais agora. Salmo 81, versículo 10 ao 12. Para Renata, eu brinco que eu só não posso esquecer o nome da minha esposa. Se eu trocar o nome da minha esposa... É a esposa, para não confundir, né? Então, Salmo 91 para Renata, o versículo é o 14. Para o Tota, Salmo 112, o versículo do 1 ao 4. Para Tainá, Salmo 127, o versículo 1. Ô Tota, enquanto vocês não chegavam, eu estava explicando para eles que a gente vai fazer uma oração aqui. Eu vou começar uma oração, depois vai vir um de cada vez fazendo uma oração em cima do versículo que vocês pegaram, tá? Então vamos canalizar uma oração rápida, assim. Vem aqui na frente, lê o versículo e ora a Deus em cima desse versículo, sabe? Tipo, confirmando o salmo, entendeu? A gente vai fazer uma oraçãozinha assim, um momentinho de louvor bom aqui com Deus. Só para todo mundo passar aqui pela frente e a gente... Amém, irmãos? Todo mundo já terminou de ler? Enquanto um for orando, os outros vão só confirmando, tá? Não vamos orar junto, não. Vamos um orando e os outros confirmando. Amém? Vamos ficar todo mundo de pé, então? Pra gente orar todo mundo junto? Não, é coisa rápida, irmãos. É coisa rapidinha pra gente entrar no estudo já no momento de adoração, tá?
Eu vou fazer uma primeira oração aqui, eu peguei um salmo também aqui, aleatório, desses que eu anotei, e vou fazer uma oração, mas é mais ou menos nesse sentido e mais ou menos nesse tempo que eu quero que vocês façam, tá? Então diz assim a minha palavra, não precisem pegar. Meu Salmo 39, versículo 4 diz assim: Senhor, dai-me a conhecer o meu fim e qual é a soma dos meus dias, para que eu conheça a minha fragilidade. Senhor Jesus, então que a cada dia o Senhor possa, Pai, me fazer conhecer, meu Deus, que a minha vida é frágil e que os meus dias são poucos, meu Pai, e que eu sei que um dia eu habitarei com o Senhor na eternidade. Então me dá a visão disso, Senhor Jesus, que a nossa vida é passageira, que a nossa vida é breve, Senhor Jesus, e que durante os poucos dias que eu tenho de vida, eu possa te adorar e te louvar e entregar a minha vida totalmente ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vai lá, vai lá. Mais ou menos isso. Salmo 3, versículo 5. Eu me deito, durmo e torno a acordar, porque o Senhor me sustenta. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, quero te entregar as minhas aflições, Pai, as minhas preocupações com saúde, Pai, questão financeira. Eu sei que o Senhor, Pai, vai me prover de tudo isso, Pai. Quero viver pela Tua fé, pela Tua presença. Entregar minhas preocupações, Pai, da minha família, de todos que estão aqui para Ti, Senhor, porque todos entendem que o Senhor, Pai, é provedor de tudo aquilo que precisamos e necessitamos em nossa vida, Pai. Para que não procuramos em outros lugares, Pai, o que somente o Senhor pode dar para nós e que possamos entender que somente o Senhor Jesus salva. Em nome de Jesus, amém. Amém. Salmos 9 e 10. O Senhor é um abrigo para os que são perseguidos. Ele os protege em tempos de aflição. O Senhor, aquele que te conhece, confia em ti, pois não abandonas os que procuram a tua ajuda. Sabe, não dá só para ler, irmão? Pode ser. Pode ser. Vai lá. Valeu já, ô. No Salmo 16, versículo 11. Mostrar-me-eis o caminho da vida, na tua presença a plenitude de alegrias. Em tua mão direita há delícias para sempre. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por todos nós estarmos aqui na sua presença. E todos nós sabemos, Senhor, qual é o caminho da verdade. E por mais que seja difícil essa caminhada, Senhor, nossa caminhada com o Senhor é um caminho com muita alegria, com muita presença, que cada um possa aqui, Senhor, ser tocado por você, que o Senhor, não sei te expressar, que Amém. o Senhor dá alegria para a nossa vida, a tua presença, a plenitude de alegrias, em tua mão direita há delícias para sempre, que a caminhada contigo, Senhor, seja leve. Eu sei que não é fácil, mas que cada um aqui possa sentir a sua presença leve e transbordar essa sua presença no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Amém. Amém. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Senhor, peço para que sempre esteja comigo em todos os momentos difíceis da nossa caminhada, para que nos leve sempre ao caminho certo, nos conduzindo sempre pelo caminho reto com o teu cajado, Senhor. Prepara, Senhor, o nosso caminho, o nosso deitar, o nosso levantar. Cuida de cada um de nós, Senhor. Abençoa, Senhor. Coloca a tua mão poderosa sobre nós e nos abençoe, Pai querido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo 33, verso 12.
Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Jesus, por esse dia. Muito obrigado por esse estudo, Pai. Que a Tua palavra diz, Senhor, que todos pertencem a Ti, Pai. Muito obrigado, Jesus, por tudo isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Salmos 33, 18 e 19. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que temem, sobre os que firmam toda a esperança em suas misericórdias, para livrá-los da morte e garantir-lhes a vida, mesmo em épocas de fome. Senhor nosso Deus, meu Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és santo, Senhor, Tu és um Deus que tudo vê, um Deus que tudo enxerga, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor tem provido até hoje o pão, o Senhor tem nos livrado da morte, tem nos dado saúde, Senhor. E é isso. Amém. Amém. Salmo 37, 16, 17. Mais vale o pouco do justo que a opulência de muitos ímpios, pois aos ímpios serão quebrados os braços, ao passo que o Senhor sustenta os justos. Senhor Deus, esta palavra nos fala, Deus, que não devemos dar, que vale mais o nosso pouco do que o exagero, Senhor, de muitos ímpios. E que o Senhor abra nossa mente, Senhor, para que essa palavra venha em nosso coração e nos faça praticá-la no dia a dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler Salmo 37, 23 ao 26. Ó Senhor, firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta a sua descendência, será uma bênção. Senhor meu Deus, damos graças, Senhor, por estar aqui nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, firma nossos passos. Em nome de Jesus, Pai, nos guia pelo caminho certo. Em nome de Jesus, abençoa a nossa descendência e nos livre de todo mal. Amém. Eu vou ler Salmos 42, 1. Assim como um cervo anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Ó Deus poderoso, nosso Senhor, estamos aqui, Deus, com a sua felicidade, Senhor, que nos dê entendimento, meu Deus, que a nossa alma possa estar ligada com a ti, meu Deus. E onde a gente for, ou caminhar, ou deitar, ou almoçar, ou fazer qualquer refeição, meu Deus, que o Senhor esteja presente, a nossa alma seja do Senhor, e que o Senhor cure de todo mal, toda enfermidade que existe na nossa alma, Senhor. Assim nós pedimos e oramos. Amém. Amém. Solidário. Ele é café com leite solidário. Então, Salmo 81, 10. Eu, o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito, abra a sua boca, e eu o alimentarei. Mas o meu povo não quis ouvir-me, Israel não quis obedecer. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, Pai. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, Pai, dividindo com os nossos irmãos, Pai, as palavras proféticas do Teu livro. Obrigado que o Senhor tem nos sustentado todos os dias. Obrigado por nos ter recolhido para o Teu reino, Pai. Nós te agradecemos e pedimos que os nossos ouvidos estejam abertos, nossos olhos estejam atentos a Ti, Senhor. Que nós estejamos no centro da Tua vontade. Que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento cada dia mais, Pai, para ouvir
para ter discernimento, para colocar em prática, Pai, para levar o teu evangelho a todas as pessoas, Pai, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Salmo 91, 14. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Senhor Jesus, nosso amado Pai, te louvamos, Senhor, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Pela sua graça, a sua misericórdia, Pai, e o seu amor conosco, Pai. O Senhor, Pai, nos resgatou, Pai, e o Senhor hoje nos protege, nos livra, Pai, de todo mal com o seu amor, Pai. Nós damos graça, Pai, nós nos rendemos a Ti, Pai, porque o Senhor teve misericórdia de nós. Nós éramos pessoas perdidas no mundo, Pai, e o Senhor nos acolheu, Pai. A sua graça, a sua misericórdia. Em nome de Jesus. Então eu vou ler Salmo 112, do 1 ao 4. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. Os filhos desse homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Na sua casa há muita riqueza, e ele é sempre bem-sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Senhor, meu Deus, meu Pai, sabemos que chegamos até aqui porque o Senhor nos conduziu e esteve sempre conosco. O que eu venho pedir a Ti, Deus, é que esteja sempre tomando a direção dos nossos caminhos e nos segurando pela mão, para que não venhamos a desviar desse caminho dos Seus mandamentos, Pai. Que não venhamos a ficar pelo caminho. Amém. O meu é Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Senhor Deus Pai, hoje a gente reconhece, Senhor, que sem a Tua presença não somos nada. Senhor, peço também para edificar cada lar dos nossos irmãos, a nossa igreja. Sabemos que a Tua presença nos basta, Pai. Sabemos que sem a Tua presença nada somos, Senhor. Então, Senhor, hoje eu te peço, Pai, nos guarda debaixo das Tuas asas, das Tuas mãos, Pai. Colocamos o exército de Deus na nossa frente e nos proteja. Proteja a nossa família, edifica a nossa casa. E, Pai, te peço também pela nossa capacidade, que nós podemos ser capacitados para estar em frente a esse exército. Amém. Amém. Parabéns para todos vocês. Podemos se sentar. Eu tenho certeza que enquanto não chegou a sua vez, você não prestou atenção em nada dos que ficou para trás ele falar. Estava pensando só nas suas palavras. Mas é assim mesmo que funciona. Então assim, irmão, se o pastor um dia chamar vocês para fazer uma oração inicial no culto, pode acontecer a partir de agora, que agora vocês já estão treinados, né? Agora já passaram pelo curso. Então a ideia é sempre essa, a gente pegar uma palavrinha curtinha, trazer uma palavrinha aqui, assim, bem rapidinha mesmo, trazer uma explicação, ministrar ela rapidamente e orar pelo culto. Então é isso que o pastor faz com uma abertura de culto, né? Talvez Elisiane, vai lá, abre o culto pra gente. Daí Elisiane vem um salmo na cabeça dela e vem, traz assim como a corça, suspira pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti, Senhor Jesus. Então todos aqueles que querem a Deus, o coração se sente sedento do Senhor, mas Deus é aquele que nos dá uma água viva. Então vamos fazer uma breve ministração assim e orar pelo culto, orar pela pregação, orar pelo louvor, orar por todos que estão no culto. Amém? Isso não era tema, não sei porquê, mas está dito para vocês. Não estava preparado para a gente falar sobre isso. O que está preparado é para a gente continuar o nosso estudo sobre o caráter. Quem não estava aqui na segunda-feira do último estudo? Quem não estava aqui? Só o Thiago. Mas o Thiago eu mandei para você o vídeo, né? Tá. Então, irmãos, vamos lá recomeçar o nosso estudo.
que a gente não terminou. Então nós estamos falando de caráter do obreiro. E estamos dando exemplo, fizemos uma breve introdução, uma breve introdução de 1 hora sobre o caráter do obreiro, expliquei bem sobre o que é o que Deus deseja para um obreiro ser aprovado, um obreiro não ser aquele causador de escândalo para a igreja, não só para a igreja local, mas para a igreja do Brasil inteiro, né? Porque quando os adversários vêm atacar, o que eles falam? Que você vai para a igreja só para o pastor roubar o seu dinheiro, não é assim? E a gente sabe que no fundo existem os pastores que roubam dinheiro. Pastores mau caráter, foram levantados, mas já estão caídos. Então, diante de Deus, com certeza vão pagar. Então, nós estamos dando exemplo de obreiros, homens bíblicos com falhas no caráter. Então, eu quero trazer para vocês aqui alguns personagens. Nós temos ainda mais de meia hora. Alguns personagens bíblicos e onde eles falharam na missão deles. Então, tudo isso que nós vamos dizer é para a gente refletir e tentar identificar em nós o que nós precisamos melhorar, irmãos, tá? Ninguém aqui é perfeito, tá? Ninguém aqui. Deus vai trabalhando conforme o nosso caminhar, conforme o nosso andar, mas nós precisamos entender que nós estamos errados, sabe? Precisamos entender que nós vamos dando uma saída que de repente o orgulho bate, daí você já... Então, esse é o objetivo aqui. Eu tenho as minhas fraquezas. Eu posso aqui admitir para vocês que eu tenho medo. Eu tenho medo, isso é uma fraqueza minha. Entendeu? Muitas vezes eu tenho medo, porque eu sou tímido. Eu sou muito tímido. Irmãos, eu acho que ninguém aqui é mais tímido do que eu aqui. Não parece, né? Mas sabe o que aconteceu? Com o tempo, eu tive que aprender a lidar com a minha timidez, sabe? Por causa do chamado que Deus faz pra gente. E muitas vezes Deus vai fazer um chamado que vai desafiar você também a vencer alguma fraqueza, alguma falha. Então até hoje eu tenho muito medo. Mas imagina só se eu ficasse paralisado por causa do meu medo. Entendeu? Porque hoje era eu que tinha que estar aqui. Não era o pastor Lede, não era o fulano de tal, não, era eu. Se eu não venho aqui, os irmãos que necessitam de uma palavra que Deus me deu, eles iriam perecer, né? Vocês estão entendendo? Onde que Deus quer trabalhar em nós? Até essa vinda daqui, o Kleber chegou aqui e falou assim, irmão, tá bom assim? Tá bom, Kleber. Mas já é um passo vencido, sabe? Quando você vem aqui na frente, se treme inteiro. Mas, irmãos, todo mundo passa pelo processo, sabe? Então, assim, Deus também vai fazer a gente passar pelo processo, se Ele quiser. Eu já falei aqui, Deus não usa os mais talentosos. Deus usa os homens e mulheres de Deus. Deus usa aqueles que se dispõem. Não interessa se você é tímido, não interessa se você é medroso, não interessa se você é feio, se você é bonito, se você é alto, é baixo. Deus quer um coração disposto e Ele faz a obra. O maior exemplo disso são os apóstolos, né? As pessoas ficavam impressionadas. Meu Deus, como é que esse homem fala com tanta sabedoria? Um homem iletrado como eles, são pescadores. Da onde que veio essa sabedoria? Homens que se colocaram na presença de Deus, de coração aberto. E Deus fez. Então não interessa, entendeu? Para Deus é até melhor você ser um cara sem talento nenhum. Porque quando as coisas acontecerem, as pessoas vão falar, realmente, foi Deus. E vão dar a glória para Deus. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Então, aceitem os desafios que o pastor fizer. Se o pastor, qualquer desafio que te colocarem na mão, aceitem o desafio. Vocês vão errar, é normal errar. Vocês vão gaguejar, é normal gaguejar. Vai te dar um desafio, talvez você ache que é muito grande, mas com Deus, irmãos, tudo é possível. Amém? Então, assim, nesses caminhos, só para a gente entender que vão ser colocados desafios. A gente não pode ficar paralisado por causa de uma fraqueza nossa de temperamento mesmo. Amém? Então vamos lá. Nós estávamos falando sobre Caim.
Caim foi um homem mau caráter, o primeiro filho de Adão e Eva, que matou o seu irmão, não porque a oferta dele foi inferior à oferta do seu irmão. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Mas foi porque ele era mau caráter, ele sentiu inveja do irmão dele, e ele sentiu também... ele estava com aquele sentimento de competição, né? Deus pediu para ele oferecer um sacrifício ali, e o irmão dele também ofereceu. Ele sentiu inveja do irmão, ele sentiu aquele desejo de competição, então coisa que não pode acontecer dentro da igreja. Então nós temos um coração invejoso, isso é falha no caráter. Irmãos, parece que não, mas existe. Dentro da igreja tem. E sabe o que a inveja faz? A inveja faz com que você deseje a derrota do irmão. Isso é muito triste. O maior mandamento que Deus deu foi o amor. Assim eu conhecereis que vocês são os meus discípulos, quando amardes uns aos outros. Olha como é que nós somos conhecidos. Aí de repente eu amo o Cleverson, mas o Cleverson está se sobressaindo em alguma situação. Nossa, como o Cleverson... Nossa, olha o dom que Deus derramou para Cleverson. Nossa, eu fico torcendo para ele. Quando ele torce, eu me alegro. Eu fico parecendo aqueles vilão de novela, né? Vilão de novela que torce, que fica projetando o fracasso do outro. Então isso aí é uma falha no caráter, irmãos. E Caim tinha essa falha, por isso ele foi reprovado e sofreu a consequência. Mas eu já falei sobre ele. 1 João 3,12 diz ali, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e de seu irmão eram justas. Então as obras de Caim, o coração, o interior dele, era mau. Quem está entendendo esse assunto aí, dá um amém, irmãos. Amém. Continuando, um dos homens mais mau caráter que apresentados na Bíblia foi Sansão. Quem é que conhece a história de Sansão? Conhece, né? Sansão foi um dos juízes levantados por Deus para libertar o povo israelita das mãos dos filisteus. Ele liderou por 20 anos. Deixa eu introduzir um pouco aqui o tempo de Sansão. Depois da morte de Josué, o povo israelita ficou sem um líder. Josué foi o último líder militar. Então Deus começou a levantar juízes na terra. Gideão, por exemplo, era um dos juízes. Então tem alguns juízes citados no livro de Juízes mesmo. E Sansão foi um deles. Quem que eram os juízes? Juízes eram aqueles que julgavam o povo e também eles eram uma espécie de líder militares, sabe? Eles iam para a guerra liderando o povo como líder militar. E Sansão tinha algo especial nele, específico, que ele tinha um poder, uma força sobrenatural, força física mesmo. Quando o Espírito Santo de Deus se apoderava dele, ele tinha uma força extraordinária. Mas a força dele estava onde? A força dele estava num voto que a mãe dele fez, um voto de Narizeu. Vocês vão ouvir falar desse voto aí, o voto de Narizeu. Ele não cortava o cabelo. Ele foi consagrado a Deus no ventre e ele não cortaria o cabelo dele. Então a força dele vinha daquele voto ali, né, de não cortar o cabelo. Então, só para a gente ter uma noção da força dele, ele matou um leão com as próprias mãos. Isso é bíblico, né? Matou o leão com as próprias mãos. Ele arrebentava as cordas. Os homens amarravam ele arrebentava. A palavra dizia que era como um fio de linha. Ele arrebentava. Tanta era a força que ele tinha. Ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Então ele guerreou. Imagina, matar 1000 homens com uma queixada. Pegou uma queixada de jumento. Parece um filme, né? Parece cena de filme. Mas a força dele era a esse ponto. Mas Sansão, ele tinha uma fraqueza. Sansão, ele era imoral sexualmente.
A cabeça de Sansão tinha essa falha no caráter dele. Ele era imoral, ele era libertino. Ele era um homem que se entregava para prazeres sexuais. Irmãos, vocês podem achar que não, mas dentro do corpo de Cristo existem pessoas assim. Então, essa é uma falha no caráter que tem que ser vencida. Sansão teve relação com prostituta. Imagina um homem chamado por Deus. Um homem chamado por Deus chegou lá numa cidade, teve relação com uma prostituta. Sansão foi um cara extremamente falho. Ele se envolveu com uma mulher filisteia. Ele queria casar com uma filisteia. Quem que eram os filisteus, irmãos? Os filisteus eram o inimigo do povo de Deus. Então tinha os israelitas e tinha os filisteus. Sansão foi chamado para livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus, porque os filisteus reinavam sobre eles. Mas Sansão viu uma mulher filisteia, olhou, se apaixonou, entregou o coração dele. E a Bíblia fala que não há nada mais enganoso do que o coração. Irmãos, se você deixar de agir com a razão e agir com o coração, você vai sair se apaixonando por cada rostinho bonito que você vê por aí. Então Sansão era assim. E daí ele queria, porque queria aquela filisteia. Então, através disso, irmãos, eu vou resumir aqui, mas a história nos mostra que aconteceu várias desgraças, várias coisas que aconteceram por causa desse desejo de Sansão. E a mãe dele aconselhou ainda ele a não ficar com essa mulher. Falou assim, mas não tem uma mulher entre o seu povo? Então, veja bem, conselho de mãe é para ser ouvido, né? Quando uma mãe te der um conselho, se bem que aqui, acho que só mais o Luiz que ainda recebe mais os conselhos da mãe. Quando uma mãe der um conselho, irmão, leve em consideração, porque Deus está no negócio, tá? Então, Sansão, ele tinha, primeiro, essa fraqueza. Ele era imoral sexualmente. Sansão, ele era mentiroso. Irmãos, eu conheci um obreiro de Deus lá em Moarama. Ele era muito mentiroso. Irmão, mentia, mas mentia na cara dura. Você testava ele para ver se ele estava mentindo e ele caía. Irmão, nós somos filhos da verdade. A mentira não pode estar no nosso meio, sabe? Não pode ser um meio da gente sair das situações complicadas, usar a mentira. Não pode. A gente entra numa situação complicada ali, o que a gente faz? A gente usa a mentira como uma forma covarde ali de sair e mente aqui, mente ali. Irmão, entre os obreiros de Deus, não pode existir mentira. Isso vai atrapalhar a sua comunhão com Deus. E é pecado. E Sansão foi mentiroso. Vocês lembram com Dalila? Se envolveu com Dalila, que também não era uma mulher muito boa, quis entregar ele por causa de dinheiro, e ele o tempo todo mentindo. Mas da onde vem a sua força, Sansão? Ah, minha força, se você me amarrar com cordas novas. Aí Dalila ia, amarrava ele, vinham os filisteus e ele, pá. Aí Dalila chorava, o coração dele era totalmente entregue às vontades dele. Aí Dalila chorava, e ele, tá bom, tá perdoado. Mas da onde vem a sua força? Mentiu algumas vezes. Até que numa dessa, ele, por causa do coração dele, ele contou a verdade para Dalila. Ela cortou os cabelos dele, então toda a desgraça aconteceu. Mas Sansão era um cara mentiroso. E a mentira não pode estar no meio do povo de Deus. Sabe o que a mentira revela? A mentira revela... Deixa eu achar a palavra certa. A mentira revela uma espécie de incompetência. Sabia? De covardia mesmo. Toda vez que você mente, você está sendo covarde em dizer a verdade. Tá entendendo, Tata? Porque você mente para não revelar sua fraqueza. A mentira pode revelar orgulho,
Não, eles vão saber que eu estou errado, eles vão saber que eu falhei. Orgulho, revela o orgulho no coração. Daí o que você faz? Você mente, você usa a mentira como um artifício de ninguém descobrir a sua fraqueza, a sua falha. Mas entre os obreiros de Deus, falamos a verdade, independente das consequências. É uma boa reflexão, né? E Sansão era mentiroso. Sansão também era vingativo. Meu Deus, um obreiro vingativo. Mas pisou no meu carro, eu vou pisar no dele também. Mas falou mal de mim? Não, esse aí... fazer de tudo para destruir. Eu já conheci cada uma dessas pessoas com todas essas deficiências, assim. Então, a vingança também não é algo para ser aprovado no meio dos obreiros. Por que Sansão era vingativo? Só vou contar a história brevemente. Lembra da mulher filisteia, que ele queria ficar com ela? Ele propôs a mulher entregou ele, num certo caso lá. Que ele matou o leão, depois ele comeu o mel do leão. Vocês já devem ter ouvido essa história. Ele comeu o mel que ele encontrou no leão. Daí ele propôs como é que fala quando você vai dizer alguma coisa que quer que a outra pessoa descubra? Como é que é o nome disso? Você vai falar um negócio que quer que a outra pessoa descubra. É tipo quando você faz as piadinhas com a Manuela, fala, Manuela, o que é o que é? Tipo que é o que é? Uma charada. Isso. Propôs uma charada para o povo filisteu. E essa mulher entregou ele. Então ele se irou ali, matou alguns filisteus, e o pai da Filisteia entregou ela para outro homem. E por causa disso, irmão, ele se vingou. Ele tocou fogo na plantação dos filisteus, e os filisteus ficaram sabendo disso. Mataram o homem e a mulher por causa disso, por ter se envolvido com Sansão. Sansão foi, matou e virou uma... Estão entendendo aonde que leva a vingança? Vocês estão entendendo por que faz sentido Jesus pregar o Sermão do Monte? Para a gente ser pacífico, para quando alguém te atacar, você não revidar. Não é a vontade de Deus. O mandamento para os homens é amar, independente das circunstâncias. Tem uma palavra lá no Sermão do Monte que Jesus fala assim: se te roubarem a túnica, dele também a capa. Isso é forte, irmão. Sabe o que ele está dizendo, Luiz? Se alguém vir te roubar um relógio, não resista. Ofereça também o celular para ele. Leve embora. Sabe por quê? Porque Deus tem cuidado de nós. Deus está vendo tudo isso. Deus não quer que você